Numa pequena cidade chamada Belém, nasceu um menino que mudaria para sempre a história de Israel. Davi era o caçula entre os filhos de Jessé, um simples pastor de ovelhas. Enquanto seus irmãos mais velhos se destacavam pela força e estatura, Davi crescia cuidando do rebanho da família, desenvolvendo habilidades que um dia seriam cruciais para seu destino. Foi nesse cenário humilde que o profeta Samuel, guiado por Deus, chegou à casa de Jessé. Contra todas as expectativas, o Senhor escolheu Davi para ser o futuro rei de Israel. Samuel o ungiu secretamente, revelando que Deus não se impressiona com a aparência externa, mas olha para o coração. Anos se passaram e Israel enfrentava uma ameaça terrível. O exército filisteu, liderado pelo gigante Golias, desafiava diariamente os soldados israelitas. Ninguém ousava enfrentar aquele guerreiro colossal que zombava do Deus de Israel. Foi então que Davi, ainda jovem, visitou o acampamento para levar suprimentos aos seus irmãos. Ao ouvir as provocações de Golias, seu coração se encheu de indignação. Como aquele pagão ousava desafiar o exército do Deus vivo? Movido por uma coragem que vinha da fé, Davi se ofereceu para lutar contra o gigante. O rei Saul, impressionado com sua ousadia, tentou equipá-lo com sua própria armadura, mas Davi recusou, preferindo confiar apenas em Deus e nas habilidades que desenvolvera como pastor. Com apenas uma funda e 5 pedras lisas, Davi caminhou em direção ao campo de batalha. Golias, vendo aquele jovem desarmado, zombou dele. Mas Davi proclamou com confiança: "Você vem contra mim com espada, lança e javelim, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou." O que aconteceu em seguida entrou para a história. Com um movimento preciso, Davi lançou uma pedra que atingiu Golias bem no meio da testa. O gigante caiu por terra, atordoado. Sem perder tempo, Davi correu até ele, pegou a espada do próprio Golias e o derrotou definitivamente. Aquela vitória não foi apenas de Davi, mas de todo o povo de Israel. Mais do que isso, foi um testemunho do poder de Deus, agindo através daqueles que nele confiam. De um simples pastor de ovelhas, Davi se tornou um símbolo de coragem e fé, preparando o caminho para seu futuro reinado. A história de Davi nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa para realizar seus propósitos. Não importa quão pequenos ou insignificantes possamos parecer aos olhos do mundo, o que realmente conta é o coração disposto a servir e confiar no Senhor. Assim como Davi enfrentou seu Golias, cada um de nós pode superar os gigantes da vida com fé e coragem. A história de Davi é uma jornada inspiradora de fé, coragem e liderança. Após sua vitória sobre o gigante Golias, Davi ganhou reconhecimento entre o povo de Israel e foi chamado para servir no palácio do rei Saul. Sua habilidade em tocar harpa e seu coração reto acalmavam o espírito perturbado do rei. Durante esse período, nasceu uma amizade profunda entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Essa relação era marcada por um amor fraternal e confiança mútua, que perdurou mesmo em tempos difíceis. No entanto, a popularidade crescente de Davi despertou a inveja de Saul. Quando o povo começou a cantar "Saul matou milhares" e Davi dezenas de milhares, o rei não conseguiu lidar com o sucesso do jovem. Sua inveja logo se transformou em ódio e Saul passou a perseguir Davi, tentando matá-lo. Apesar das perseguições, Davi jamais levantou a mão contra o rei, demonstrando respeito pela unção divina de Saul. Fugindo para desertos e cavernas, Davi aprendeu a depender completamente do Senhor durante esses anos de provações. Após a morte de Saul e Jonatas em batalha, chegou o momento de Davi ser exaltado por Deus. O povo o reconheceu como líder e ele foi proclamado rei de Judá em Hebrom. Posteriormente, tornou-se rei sobre todo Israel. Como rei, Davi conquistou Jerusalém, transformando-a na capital do reino. Ele também trouxe a Arca da Aliança para a cidade, centralizando o culto a Deus.
Suas habilidades como guerreiro e estrategista, aliadas à direção divina, levaram Israel a experimentar uma expansão territorial sem precedentes. A liderança de Davi era marcada por uma devoção sincera a Deus, frequentemente expressa em louvores e orações. Sob seu reinado, Israel ganhou respeito entre as nações vizinhas, consolidando-se como uma potência regional. A trajetória de Davi nos ensina sobre perseverança, humildade e confiança em Deus. Sua vida é um testemunho de como Deus pode transformar um simples pastor em um grande líder, quando há um coração disposto a seguir seus caminhos.